Fala galera da Escola Mafra, alunos do curso online de guitarra. Essa vai ser a nossa primeira aula de guitarra e o título dela é Iniciação à Guitarra, parte 1. Então vamos lá. A gente vai começar primeiro falando sobre as partes básicas da guitarra. Então aqui a guitarra que a gente tem aqui no modelo da foto é uma Super Strata, a gente vai falar dos modelos de guitarra logo mais. Então ali no comecinho a gente tem as tarraxas. Então vocês podem ver ali, essas aqui são as tarraxas. E a gente usa para afinar. Então tem 6 tarraxas, 6 cordas, cada uma é correspondente a uma corda. A gente tem a cabeça da guitarra aqui, ou em inglês chama headstock, que é onde vai segurar as tarraxas e geralmente tem o logo da marca da guitarra aqui no começo. A gente tem o nut, que é onde começam as casas da guitarra. Então nesse caso aqui ela tá com uma microafinação, então tem esses parafusinhos aqui. Mas em outros modelos de guitarra é simplesmente um pedacinho branco aqui, que uns são feitos de osso, outros são feitos de plástico, mas esse daqui a gente chama de nut, que é onde começa a contar as casas da guitarra. Aí a gente tem aqui os trastes, tá vendo essas partes metálicas? Algumas guitarras possuem trastes de inox que não enferrujam, outras não. E esses trastes aqui que vão delimitar o número de casas da guitarra. Então sempre entre um traste e outro a gente tem uma casa. Então aqui é uma casa da guitarra, aqui é outra. Então casa 1, casa 2, casa 3, 4, 5 e assim por diante. Aqui é obviamente o nosso braço, onde estão nossas casas. Aí aqui pra frente a gente tem os captadores. Então eles como se fossem os microfones da guitarra. Então eles que vão captar o som das cordas e reproduzir para um amplificador ou para um pedal de efeito. Então eles são super importantes. E aqui nessa guitarra a gente tem alguns exemplos de captadores duplos, que é esse daqui. Tem o captador simples, que é um só, e aqui tem outro duplo. Então, assim, os captadores duplos, eles têm um ganho mais alto, ou seja, imagina que é um microfone que o volume dele sai mais alto. Então, a gente usa bastante esses duplos aqui em distorções, em solos e tudo mais, porque o som da guitarra ele fica mais evidente. E esses aqui são os captadores simples, que é para você fazer algum som mais clean, sem distorção, sem ficar legal, interessante também. Algumas guitarras que a gente vai ver no modelo Strato, ela só tem captadores simples, que a gente chama de single. E os duplos a gente chama de humbucker. Aqui a gente tem a ponte, que é responsável por segurar todas as nossas cordas. No caso dessa guitarra aqui, é uma ponte flutuante, que muita gente conhece como Floyd Rose. E a diferença dela das outras pontes é que ela possibilita você usar essa alavanca que tá aqui, tá vendo? Então com essa alavanca você estica ou você solta as cordas, então tem um efeito bem legal. E mais pra frente a gente vai aprender um pouquinho mais sobre esses efeitos de alavanca. Aí aqui a gente tem a chave seletora, que é responsável por ativar os captadores. Então assim, por via de regra, o captador que fica aqui a gente chama de captador da ponte, porque ele fica perto da ponte. E geralmente o som dele é mais agudo. Então aqui perto da ponte o som sempre vai ser mais agudo. Então se eu quiser um som agudo, eu vou lá na minha chave, coloco ela aqui embaixo e ela vai ativar o captador da ponte. Esse daqui é o captador do meio, se eu colocar a chave no meio, fica tipo um som médio. E se eu colocar aqui o captador para cima, a chave para cima, eu vou ativar o captador do braço, porque ele fica perto do braço aqui, geralmente é um som mais grave. Então tem opções de timbragem de guitarra através dessa chave seletora aqui. Eu vou escolhendo qual captador eu quero que funcione. Aqui a gente tem os knobs ou potenciômetros. Então geralmente o que está mais próximo aqui dos captadores é o volume. Então ele vai regular o volume da guitarra. E o que está aqui embaixo geralmente é do tone. Algumas guitarras está até escrito tone nesse botãozinho aqui, no knob. E ele vai regular a equalização da minha guitarra. Se eu quero deixar o geral da minha guitarra mais grave ou mais agudo. Então ele é tipo um mini equalizadorzinho aqui. Lembrando que a maioria das guitarras assim de entrada, elas não têm uns potenciômetros de equalizador muito bom. Então não vai fazer muita diferença se eu abrir ou fechar esse knob aqui, não vai ter muita diferença no som. Aqui a gente tem o corpo da guitarra. E aqui a gente chama de strap lock
ou então simplesmente as presilhas onde a gente vai prender as correias da guitarra. Então a gente prende a correia aqui e nessa extremidade aqui. Então essas aqui são as partes básicas da guitarra. E agora a gente vai ver alguns modelos populares. Os mais populares. Existem outros modelos, mas esses daqui são os mais comuns. Então a gente vai ter a Stratocaster, que aqui tá aqui, que foi uma das primeiras a serem inventadas e muito comuns. A gente vê muito delas, muita gente toca esse modelo aqui. Então a ponte dela é um ponte tremolo, que significa o quê? Que eu posso abaixar a alavanca para as cordas ficarem mais graves, ou seja, dá um efeito legal. Só que tem uma desvantagem. Geralmente, quando você usa essa ponte, essa alavanca aqui, as cordas acabam desafinando um pouco. Porque na ida e na volta que ela vai, ela dá uma desafinadinha. Então, assim, dependendo do modelo de guitarra, não é muito recomendável ficar usando muito essa alavanca aqui, não. Outra característica é que os captadores dela são single, ou seja, todos eles são simples, tá vendo? Nenhum deles é duplo. Ela é muito popular, então você vai ver ela em quase todo lugar. Muitos guitarristas usam esse modelo aqui. Ela tem 22 casas, então o número de casas você vai contando, geralmente vai ter 22 casas. E ela é muito versátil, por quê? Porque com ela você consegue tocar praticamente qualquer estilo musical. E quase todos os estilos e bandas usam esse modelinho aqui da Stratocaster. E ela é muito versátil, então dá pra você tocar quase todos os estilos. Com exceção dos estilos mais pesados, tipo rock e metal, assim, ela deixa um pouco a desejar porque os captadores são simples, então o ganho que eles têm não é muito alto. Aí, geralmente, quando você coloca uma distorção com ganho muito alto, pelo fato do captador ser single, vai subir muito o volume de ruído, então vai ficar aquele barulho, aquele ruído, não vai ficar o som muito, muito limpo. Mas é uma guitarra muito versátil. A gente tem a Super Strato, que na verdade só o nome e mais ou menos o formato do corpo ficou igual, porque ela é praticamente totalmente diferente da Strato. A gente tem aqui logo no comecinho dela a microafinação, que ela serve para travar as notas. Então, essa guitarra ela é até um pouquinho mais chata de afinar, porque você tem que afinar ela com as tarraxas aqui, aí você vem e trava. Você tranca aqui, ou seja, ela não desafina mais. Se você quiser afinar ela travada, você vem aqui na ponte e tem os microajustes, que a gente chama de microafinação, que aí você consegue afinar sem precisar destravar esses parafusos aqui. Para que serve esses parafusos aqui para travar? Para eu poder usar minha alavanca tanto para cima quanto para baixo, sem desafinar, sem puxar aqui as tarraxas. Então, para quem gosta de utilizar a alavanca ou quer utilizar a alavanca, esse é o modelo ideal para você usar e abusar da alavanca sem desafinar a sua guitarra. Geralmente elas vêm no humbucker single humbucker, ou seja, captador duplo, um simples no meio e um duplo. Então esses captadores aqui eles têm um ganho bem alto, então para distorção fica legal e não sobe muito o volume de ruído. Então para solos e rock e estilos assim metal e tal, é bem legal essa guitarra aqui. Então ela combina geralmente com distorção. Não que ela não consiga tocar sons limpos, mas vai ter uma característica diferente. Ela é mais voltada para distorção. Aí a gente vai ter o modelo Telecaster, que também é um dos primeiros modelos de guitarra fabricados. E no começo esse modelo era utilizado muito pelo ritmo country. Então a maioria das bandas e artistas que tocavam country usavam esse modelinho aqui. Pelo motivo do som dela ser bem agudo. Então o agudo e o médio agudo dela é bem definido, bem instalado. Então é bem característico do som do country. A ponte dela é fixa, ou seja, não tem alavanca. Não dá para fazer o efeito de alavanca nela. Geralmente ela tem dois captadores single, dois captadores simples. Diferente da Strato, que tem 3, só tem 2 aqui. Então a gente vai ter um som mais grave e um som mais agudo. Ela tem 22 casas. E ela também é bastante versátil. Então, por mais que ela tenha sido criada para tocar o country, ela é tocada em quase todos os estilos musicais também. A única desvantagem dela é pra gente fazer tipo bases assim, e com distorção ou até sem distorção, ela fica um pouquinho sem peso, porque ela é mais focada no agudo
do que no grave, mas ela é bem versátil também e tem um som bem interessante. Aí a gente vai ter o modelo Les Paul, que muita gente já deve conhecer, já ter visto até um dos artistas super famosos que usa, um dos guitarristas é o Slash, né, do Guns N' Roses, provavelmente você já deve ter visto ele tocando esse modelo aqui. A ponte dela também é fixa, e ela tem 2 captadores humbucker, ou seja, o ganho dela é bem alto. E pelo motivo dela ter um corpo maciço de madeira, ele ser até um pouco grande, eh, ela tem bastante grave. Então, ela é uma guitarra que tem um som bem pesado, assim, bem grave, um som cheio. E também tem 22 casas, e ela é muito utilizada no rock and roll, rock clássico, metal, assim, pelo fato dela ter esse grave. Então ela com distorção também ela fica muito legal para solos, para bases e tudo mais. E ela é muito utilizada também no jazz, então tem muita gente que toca ela no jazz também pelo som aveludado e grave dela. Mas também ela pode ser tocada em vários estilos musicais, só não no country ela não combina, porque o country pede um som agudo, que é o que a gente tem na Telecaster. Então, mas fora isso, ela consegue tocar quase todo estilo musical também. Tem muita gente que não se adapta ao formato do corpo e acha desconfortável, mas se isso não for um problema, é uma guitarra muito legal. Tá. E agora a gente vai falar sobre o posicionamento, ou seja, como segurar a guitarra. Isso parece ser uma coisa boba, mas tem muita gente que desconhece. Então a gente tem 3 tipos, que é o popular, o posicionamento clássico e o de pé, que é o comum, que todo mundo toca de pé. Então eu vou mostrar os 3 como funciona para vocês. Então a gente vai ter o posicionamento da guitarra, o popular, que é esse que eu tô agora. A gente apoia a cavidade da guitarra na nossa perna direita e a gente apoia o braço aqui em cima da guitarra. E esse é o popular que todo mundo conhece. A desvantagem dessa posição popular é que ela é muito diferente da posição de pé. Então tem muita gente que treina muito sentado nessa posição aqui e quando vai tocar em pé sente dificuldade. Inclusive até grandes guitarristas, como o Joe Satriani, tem algumas músicas que eles compuseram sentado que eles mesmos não conseguem tocar em pé. Então é bem diferente o posicionamento sentado do posicionamento de pé. Então, assim, ele é bem usado, esse posicionamento aqui. Não é ruim, só que você tem que treinar nas outras posições. Além dessa posição aqui que a gente tem da posição popular, tem a posição clássica, que é muito utilizada pelo violão clássico. Então, a posição clássica é quando a gente coloca a guitarra aqui no meio. Então, a gente apoia a guitarra não mais na perna direita, mas a gente apoia a guitarra na perna esquerda. A vantagem desse posicionamento aqui é que ele é muito mais parecido com você tocar em pé. Então, você consegue acessar aqui, você consegue acessar o fim do braço também, fica mais confortável do que na posição popular. E a inclinação e a proximidade com o corpo fica mais parecido com a posição de pé. Então, é bem legal essa posição também. Alguns guitarristas utilizam ela para tocar sentado, mas fica mais parecido com a posição de pé. Essa aqui é a posição mais confortável, a popular, só que tem as desvantagens. E tem a posição de tocar em pé, que por motivos de técnicos aqui não vai dar para mostrar, mas é uma posição muito utilizada. Aliás, para shows você tem que tocar de pé. Dificilmente um guitarrista ele vai tocar sentado. Então, a dica que eu dou para vocês é tudo que vocês praticarem nesta posição aqui, na posição popular, vocês têm que praticá-las também em pé. Se vocês quiserem diminuir essa diferença de adaptação, usem a posição clássica e a posição de pé, que elas têm uma diferença menor. Essa posição que a gente está aqui, que é a popular, pra de pé é bem diferente. Inclusive tem muitos guitarristas que têm o hábito de, no começo, principalmente iniciantes, para eles enxergarem as casas, eles se inclinam para frente para enxergar as casas da guitarra. Isso é um hábito ruim, porque você vai estar tocando de pé e acontece muito isso. O guitarrista tá tocando solo em pé e tá tocando curvado, olhando para as casas da guitarra. Para essa finalidade, a gente tem as bolinhas aqui em cima da guitarra, que são marcadores.
Então esses marcadores servem para quê? Para você se guiar por eles. Então você não precisa olhar a visão de cima do braço da guitarra. A visão de cima do braço é para ser olhada pelas pessoas, não por você. Se você quiser treinar e evitar esse hábito, é até interessante você treinar na frente de uma câmera ou na frente de um espelho, que você vai manter a postura que você teria tocando em pé, mas você vai ter a referência das bolinhas ali na frente. Mas o ideal mesmo é você se guiar por essas bolinhas que tem aqui, as marcações em cima do braço da guitarra. É para isso que elas foram feitas. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre o posicionamento da mão esquerda, que é a mão que a gente segura as cordas aqui no braço. Então o primeiro item é o polegar. Então tem muita gente que fala que o polegar pendurado aqui é errado, o polegar não sei, e tem que ficar mais pro meio da guitarra. Na verdade, o polegar estando aqui em cima do braço, apoiando aqui, ele não é errado dependendo do contexto que você está fazendo. Então, por exemplo, para executar algumas técnicas como o bend, por exemplo, ele tem que estar aqui em cima para um ponto de ancoragem. O que você precisa saber é o seguinte: toda vez que você coloca o polegar aqui em cima, você está limitando o alcance dos seus dedos. Então, por exemplo, se eu precisar chegar numa casa muito em cima aqui, principalmente aqui no final da guitarra, se o meu dedo estiver aqui, eu vou ter uma certa dificuldade, até fisicamente, de alcançar as notas lá em cima. Então, para isso, eu preciso escorregar meu polegar para o meio do braço, para ele ficar aqui, bem no meio do braço da guitarra, na parte de trás. Com isso, eu vou conseguir alcançar as notas nas últimas cordas aqui sem muita dificuldade. Então, eu vou ter que ir ajustando a posição do meu polegar de acordo com a nota que eu quero alcançar aqui no braço. Um outro ponto é o ângulo dos dedos que a gente toca aqui. Então, tem muita gente que vai começar a tocar e como eles não conseguem ter a abertura do dedo, inclusive até eu vou passar nas próximas aulas exercícios para a gente ampliar a abertura dos dedos. E como eles não conseguem, por exemplo, distanciar o dedo de uma casa para outra, eles inclinam o dedo para compensar essa falta de alongamento da mão. Isso não é legal, você tocar inclinado aqui, porque você está meio que pulando as etapas. A gente tem que primeiro aprender a abertura dos dedos. E dependendo do que você estiver fazendo, às vezes é interessante você inclinar, às vezes fazer para você tocar um salto maior, ou alguns casos específicos, ou até na pentatônica, às vezes, dependendo do lick que você está fazendo, você pode inclinar o dedo. Mas a princípio não é legal não. A princípio é legal você manter o dedo o mais perpendicular possível do braço. Então a gente mantém eles sempre 90 graus do braço. Outra coisa interessante que, aliás, até quando eu comecei a aprender, depois de muitos, muitos anos eu fui perceber isso porque ninguém me ensinou, os trastes que estão aqui no braço da guitarra, quanto mais para a direita você tiver, no seu ponto de vista, na sua direita, mais próximo aqui da casa, mais limpo o som vai ficar e menos força eu vou precisar aplicar. Então, por exemplo, eu estou apertando aqui na primeira casa na corda mais fininha. Se eu deixar meu dedo aqui no começo, eu vou precisar aplicar mais força e às vezes o som não vai sair tão limpo. Se eu encostar aqui pro lado de cá, bem pertinho do traste, eu não vou precisar praticamente aplicar força nenhuma. É praticamente só a força para eu manter meu dedo aqui. E, aliás, isso já nos remete ao próximo tópico, que é a força ou a tensão. A maioria dos guitarristas, eles começaram no violão, e do violão eles acabaram conhecendo guitarra e vieram para guitarra. Acontece que tem uma coisa que vem do violão que é muito ruim. E o que é isso? É a tensão, a força que você aplica nas cordas. O violão, por ser um instrumento acústico, geralmente as cordas, o calibre delas são um pouco mais altos. E você tem que bater mais forte e tal, porque ele é um instrumento acústico. Muitos guitarristas que vieram no violão aplicam força demais nas cordas da guitarra. A guitarra é um instrumento, como ele é elétrico, e se ela estiver bem regulada, você não tem que aplicar quase que força nenhuma. É só a força para você fechar o seu dedo para ele permanecer aqui. Então, um erro muito comum dos guitarristas iniciantes é aplicar muita força aqui na corda.
A guitarra você não precisa aplicar força nenhuma. Até é legal um exercício extra para vocês aí, vocês plugarem a guitarra, ligarem ela e vocês tocarem a nota aqui e vocês irem soltando a força do dedo até o som sumir. Sumir o som, você vai regular a sua força um pouquinho mais forte só para o som voltar de novo. Essa é a força que você tem que aplicar em todas as notas. Quase nada. Outro ponto importante para quem está começando, no começo, como as cordas são de aço e bem fininhas, vai doer bastante o dedo. Só que se você criar o hábito de praticar todos os dias, em torno de 7 a 10 dias você já vai criar um calo no seu dedo, que é uma pele mais grossa, e você não vai sentir mais dor, inclusive o som vai sair melhor. E existe até, por exemplo, quando a gente for aprender a técnica de pestana e tudo mais, você cria calo no dedo indicador também. E isso vai gerar um som mais limpo da pestana. Então, os calos nos dedos, para quem está tocando, eles ajudam. Eles fazem a nota ficar mais limpa, você tem mais firmeza e não sente dor nenhuma. Agora a gente vai falar um pouquinho da mão direita, que aliás eu considero uma das partes mais importantes do aprendizado da guitarra, é a gente saber desenvolver a mão direita. Então a gente vai primeiro aprender como segurar a nossa palheta. Então a dica é o seguinte, é você fazer como se fosse um punho fechado. Você fechar o punho e colocar o polegar aqui na lateral. E com esse punho fechado aqui, você vem aqui em cima e colocar a sua palheta aqui, ó, 90 graus do seu dedo. Tá vendo? Fiz um punho fechado, coloquei minha palheta aqui dentro. O que você vai precisar regular é a força que você aperta esses dois dedos aqui para a palheta não ficar girando. Então no começo, se você não aplicar muita força, de acordo com o que você for tocando, ela vai girando e às vezes ela até cai da sua mão. Então é normal para quem está iniciando, na hora que estiver tocando e a palheta cai no chão ou perde a palheta, porque não teve força aqui o suficiente. E a gente não pode também apertar demais, tensionar demais, que isso aí vai gerar problemas também, que você não, na guitarra você não pode exagerar nada demais na tensão. Então é só o suficiente para a palheta não escorregar. Que aliás eu até quero falar também sobre os tipos de palheta. E existem umas palhetas que elas têm uma textura um pouquinho áspera, que eu indico, principalmente para quem tem problema de suar muito e tal. E o suor ele faz escorregar a palheta. Então, paletas muito lisas não são muito legais, porque elas têm a tendência de ou girar ou então ela cair da sua mão. Então, procure sempre paletas com material mais áspero ou poroso, que vai ajudar você a segurar melhor. Além de modo correto de segurar, quando a gente vai tocar na guitarra aqui, é interessante comentar que a gente tem o ângulo que a gente vai paletar a nossa corda da guitarra. Então, muita gente ensina que o ângulo tem que ser 90 graus, ou seja, eu pego a minha paleta, coloco 90 graus aqui e simplesmente toco para baixo. Mais pra frente, quando a gente aprender sobre paletado alternado e tudo mais, você vai ver que essa técnica de deixar 90 graus não é muito legal. Então, desde o começo, eu vou ensinar vocês que o ideal seria vocês deixarem a paleta a 45 graus da corda. Então, imagina que minha corda está aqui, minha corda está passando aqui, e a minha paleta vem aqui, ó, 45 graus. Não 90 graus, 45. Então, quando eu for tocar aqui, quando você for tocar, procura deixar a paleta a 45 graus. Não assim, deixar aqui assim, ó. Que é até uma técnica que a gente chama de pick slanting, que é quando a gente inclina a paleta. Mais pra frente eu vou falar pra vocês como executar essa técnica. Mas a princípio, quando você for tocar, dá uma reparadinha na mão ali e procura deixar a sua paleta a 45 graus para baixo da corda, não perpendicular aqui. Vamos lá, então a gente tem aqui da mão direita vários tipos de movimentos. E até tem até uma certa polêmica de alguns professores ou guitarristas que defendem um movimento ou outro tipo. Então vamos lá. O primeiro movimento que a gente tem é o do antebraço, nesse movimento aqui, ó.
O segundo movimento que a gente tem é o do pulso, que é como se fosse dar um tchau, aquele músculo do tchau, que é o músculo do pulso aqui, ó. E por último, tem o movimento do dedo. Então eu vou mostrar como que funciona cada um deles no contexto. Então imagina que eu vou palhetar aqui a minha última corda, a minha primeira corda, que é a mizinha, e vou usar o músculo do meu antebraço. Esse é o músculo do antebraço. Agora eu vou fazer a mesma nota, só que com o músculo do pulso. E por último, vou fazer a mesma nota com o músculo do dedo. Ou seja, o meu polegar mexe. Então eu vou explicar quando que a gente deve usar cada um desses movimentos. O movimento do antebraço, muita gente usa ele errado. Então ele vai querer tocar um negócio rápido, ele vai usar o movimento do antebraço, isso vai gerar uma velocidade instantaneamente rápida, ou seja, ele vai conseguir uma velocidade absurda, sem muito treino, só que esse músculo fadiga muito rápido. Então eu vou usar um exemplo aqui de uma nota usando o músculo do antebraço. Tá, legal, ficou uma velocidade interessante, mas esse músculo aqui, com o tempo, ele vai se fadigar e você talvez tenha um problema de tendinite sério. Então, não é recomendável a gente usar o músculo do antebraço para tocar as notas. Tá, e quando é que a gente usa o músculo do antebraço? Em duas ocasiões. Primeira, quando a gente vai tocar um acorde, por exemplo, eu posso usar o músculo do meu antebraço. Quando que eu uso num solo, por exemplo? Quando eu vou mudar de corda. Então, imagina aquelas vitrosas bem antigas, não sei se vocês conhecem, mas ela vinha com uma agulha assim, e para você colocar no LP, você tinha que achar o lugar, soltar ela, e a partir dali ela ia tocando. Então imagina que o seu braço é como se fosse um braço de uma agulha de uma vitrola. Então se eu precisar trocar de corda, você usa o antebraço para ir subindo com as cordas conforme necessário. Então o músculo do antebraço ele é mais utilizado para troca de cordas. Ou para quando eu preciso alcançar 6 cordas, que é o caso de um ritmo, por exemplo. Um acorde. Então, antebraço a gente usa só para troca de cordas, não para solar. O músculo do pulso é o mais indicado para a gente fazer o solo. Por quê? Porque com ele você consegue aumentar muito sua velocidade e é um músculo que não se fadiga tão rápido quanto o do antebraço. Então, geralmente você vai tocar um solo ou uma parte rápida, você usa o músculo do seu pulso. Tem também o músculo do dedo. Muitos guitarristas profissionais usam, mas eu não recomendo. Porque por mais que ele consiga alcançar velocidades boas, ele tem uma limitação. E ele só vai ter uma certa velocidade. Se você for treinar pelo músculo do pulso, você vai conseguir desenvolver uma velocidade maior do que pelo dedo. Então você tem muitos guitarristas que usam. Se você dominar essa técnica e treinar muito ela, você consegue fazer um movimento muito menor, quase minúsculo. Você não precisa mover quase músculo nenhum da sua mão, só seus dedos. Então esses são os 3 movimentos comuns que a gente usa na guitarra. Então lembrando, não use o músculo do seu antebraço para fazer solos. Você pode optar por usar o do seu pulso ou do seu dedo. Eu recomendo do pulso, mas você pode fazer sua escolha. A gente tem também o ponto de ancoragem. Então, quando você estiver tocando, geralmente a nossa ancoragem é aqui na ponte. Então, tá vendo? Aqui tem a ponte. Geralmente a gente apoia a mão aqui e você toca a guitarra com sua âncora aqui. Tem alguns guitarristas que nos solos eles usam
o mindinho pra fazer a ancoragem aqui. Então ele coloca um dedo no escudo da guitarra e toca um solo com o dedinho preso lá. Eu não recomendo muito porque gera uma certa limitação física. Você precisa subir muito ou descer muito as cordas e o seu dedinho tá lá e meio que prende a sua mão. Mas tem alguns guitarristas que usam. Então, se você puder ancorar pela ponte ou simplesmente você deixar ancorado no seu antebraço, vai ser mais eficiente. Tá, o tipo de paletas eu já falei, mas os tipos que tem. Existem paletas menores do que essa aqui é o tamanho médio. Tem paletas bem pequenininhas, tem paletas maiores também, mas eu gosto de usar essa paleta aqui, que é o tamanho médio. E isso aí vai do seu gosto. Quando você puder testar e experimentar vários tipos de paletas, a que você preferir melhor e se adaptar melhor. A gente tem também os calibres das cordas. Geralmente a galera que está começando, as guitarras vêm com corda 0,9, que é um calibre meio que padrão. Além desse padrão 0,9, a gente tem o 0,10, que é um pouquinho mais grossa. E a gente tem 0,11, tem 0,12, 13. Mas as comuns são do 9 ao 11. A diferença é o seguinte: quanto mais sobe o calibre, o som das cordas fica um pouquinho mais grave, fica mais cheio. Só que tem a desvantagem de quanto maior o calibre, mais difícil de apertar. E algumas técnicas, como o bend, por exemplo, a partir do 11 ficam muito difíceis de serem feitos. Você tem que aplicar muito mais força na sua mão. Então, se você está começando, o 0,9 é o ideal. E agora a gente vai para a parte dos exercícios. São exercícios básicos para a gente destravar a mão esquerda e criar a sincronia com a mão direita. Então é o famoso exercício 1, 2, 3, 4. No material que eu vou mandar junto com a aula vai estar lá certinho a posição e o diagrama dos exercícios. Então ele é bem simples de decorar. Então a gente vai fazer o primeiro dedo lá na última corda, na corda mais grossa, na casa 1. Depois a gente vai colocar o dedo 2 na casa 2, dedo 3 na casa 3, dedo 4 na casa 4. No começo vai ser um pouquinho ruim, porque você não vai ter essa abertura de dedos, mas se você puder praticar desde o começo, dar aquela alongadinha nos dedos. E a gente vai tocar um de cada vez. Então a gente vai tocar o 1, depois a gente vai tocar o 2. O ideal é a gente não tirar os dedos, mas se você não conseguir por causa da abertura, você pode tirar o primeiro e ir pro segundo. Depois a gente vai pro 3 e depois a gente vai pro 4. Acabou nessa corda, a gente vai fazer a mesma coisa na corda de baixo. 1, 2, 3, 4. Depois a mesma coisa nas de baixo. 1, 2, 3, 4. Continua embaixo. Próxima corda. E a última. Depois que a gente desceu tudo, a gente tem a volta do exercício. Ao invés de fazer 1, 2, 3, 4, a gente vai fazer 4, 3, 2, 1. Então eu vou lá com o meu dedinho. 4, 3, 2, 1. 4, 3, 2, 1. Depois que eu fiz esse ciclo, desci e subi, eu vou continuar meu exercício só que na casa 2. Começo na 2 aqui e vou continuar a mesma sequência de dedos. Dedo 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Depois eu volto. 4, 3, 2, 1. Terminei? Subo mais uma casa. Então eu vou fazendo esse processo. Desce, sobe, anda uma casa pra frente. Desce, sobe, anda uma casa pra frente. Até eu chegar mais ou menos aqui no meio da guitarra. Com o dedinho, quando ele bater, onde tá essa casa com as bolinhas duplas, que é a casa 12. Então o final do exercício vai terminar aqui, ó. O ideal é você começar bem devagar. E assim que você for
pegando o jeito e ficando confortável, você vai acelerando, acelerando, para você melhorar a sua técnica. O segundo exercício vai ser a combinação de dedo 1 e 2. Então, ao invés de eu fazer os 4 aqui, eu vou fazer só o 1 e o 2. Isso a gente isola e começa a criar a dependência dos dedos. Então, eu vou fazer 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Depois eu volto. 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. Mesmo processo daquele exercício número 1. Eu vou andando uma casa para frente, subo e desço. Vou subindo até chegar no meio aqui também, mesmo processo. Depois o próximo exercício vai ser o dedo 2 e 3. São esses dois aqui. Então a gente vai começar aqui já na segunda casa. Então vai ser dedo 2 e 3. É um, um i- uma coisa que vocês têm que observar e que é uma meta é vocês começarem a perceber se o movimento desses dedos do meio aqui tá influenciando os outros dedos. Então, no começo você vai mexer o dedo 2, o dedo 1 vai querer vir junto, o dedo 4 vai querer vir junto, mas o ideal é você mexer só os dedos que estão sendo tocados. Então, no começo isso é bem difícil, você isolar o dedo, mas de tanto treinar vocês vão conseguir. Então, eu vou fazer dedo 2, dedo 3, mas esses dedos aqui não tem que apertar nada. Ok, depois do exercício 3, a gente vai para o exercício 4, que são os dois últimos dedos, são os dedos mais chatos de evoluir, que são os dedos mais fracos da mão que a gente chama. Então a gente vai fazer 3 e 4. 3, 4, 3, 4. E vou subindo, 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 até chegar no meio. Depois disso, a combinação muda. Vai ser dedo 1 e dedo 3. Essa abertura aqui. 1, 3, 1, 3. Depois vai ser o dedo 2 e 4. Sempre subindo. Depois que eu terminei de subir e descer, eu ando uma casa pra frente e continuo. E por último, a última combinação que a gente vai fazer é o dedo 1 e 4. E assim por diante. Então, essa combinação de dedos e exercícios, no começo pode parecer que não vai resolver nada e que é até meio inútil, mas na verdade isso vai desenvolver muito sua técnica e a sua coordenação da mão esquerda e da mão direita, além de você ampliar a abertura dos seus dedos. Então, sempre que possível, mantenha os dedos na descida e na subida não tem como manter, mas na descida tenta manter todos os dedos no lugar. Então, esses daí são os exercícios básicos para você destravar os dedos. E aí, a partir daí a gente vai começar a trabalhar nas outras técnicas. Então é isso aí, espero que vocês tenham gostado da aula. Não deixe de praticar em casa e gravem os exercícios e mandem para mim no aplicativo. Um abraço e até mais.